Nós estamos, meus irmãos, domingo passado nós começamos a nossa série da Reforma Protestante e o pastor Pedro ele começou falando sobre o sola, né? O sola, não é a sola de sapato, o sola escritura, dizendo que a escritura de fato é uma premissa para que nós possamos de fato conhecer ao Senhor. Isso aconteceu lá na Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o sola fide. São 5 solas, vocês se lembram? Eu trouxe até cola aqui, se vocês quiserem. Olha aqui, ó. Vamos todo mundo junto? Aqui, ó. Sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Vamos de novo mais uma vez, porque só eu falei, ninguém falou não. Vamos de novo, mais uma vez. Sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Amém. Irmãos, se nós temos uma Bíblia hoje na nossa casa, é por causa da Reforma Protestante. E nós precisamos glorificar a Deus por isso. Então use a sua Bíblia também, não adianta só ter. Vamos usá-la, sola Escritura. E hoje nós vamos falar um pouquinho da sola fide, como eu vinha dizendo. A sola fide, de fato, ela trata da justificação somente pela fé. Ou seja, nós não precisamos de obras para alcançar a nossa salvação. E esse é um ponto muito central, porque foi quando, de fato, o Martinho Lutero, ele conheceu e entendeu, de fato, a necessidade de uma reforma na igreja romana. Ele era um monge agostiniano, Martinho Lutero, e ele levava muito a sério essa ideia de que ele precisava se aperfeiçoar, de que ele precisava fazer algo para ser aceito por Deus, a ponto de que a sua vida inteira ele sofreu com doenças a qual ele adquiriu nesses períodos no monastério, onde ele passava por jejuns muito longos, onde ele passava por provações de autoflagelação, onde ele se colocava em condições precárias, em uma cela, nu, sem cobertor, para se autoflagelar, para buscar uma aceitação de Deus, se penitenciando mesmo, a ponto de que Martinho Lutero, enquanto estava nesse monastério, ele de fato até se tornou um peso para os seus colegas que estavam se formando monges, de tanto que ele via essa necessidade de aperfeiçoação e de aceitação por Deus. Mas em algum momento, o entendimento de Lutero com relação a isso mudou. Isso aconteceu por volta de 1513, 1514, quando Lutero começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. E quando ele começou a lecionar nessa faculdade, já formado como monge, ele precisou de fato agora se aprofundar nas escrituras. Aí ele já não precisava mais ser ensinado por aqueles monges no monastério. Pelo contrário, agora ele precisava buscar as escrituras, e a universidade ela tinha uma vasta imensidão de escritos e de livros que ele podia de fato se aprofundar na palavra de Deus. E assim ele foi se aprofundando para ensinar na universidade, e ele foi entendendo que a salvação ela não era conquistada por aquilo que ele fazia, mas sim pela graça mediante a fé. E assim ele passa a entender então que a justiça de Deus ela não é mais uma exigência que ele precisa conquistar, ou seja, que ele vai precisar fazer algo a sua vida inteira para conquistar a salvação. Muito pelo contrário, ela é um dom recebido de Deus. E se ele é um dom recebido de Deus, ele recebe por meio da fé. Então, a fé e a salvação agora, ela não passa mais a ser um objetivo de vida, mas sim um fundamento. Porque se ele entende que ele é salvo pela fé, então essa fé é o fundamento que vai sustentar tudo aquilo que ele vai fazer na sua vida. Porque agora ele tem uma natureza transformada, ao contrário de fazer algo para alcançar a sua salvação. E esse estudo, de fato, ele entendeu que não é possível vencer essa crise humana a qual ele vivia, de ansiedade, para tentar alcançar uma segurança em Deus, porque na verdade Deus nos aceita independentemente do que nós fazemos. Ele nos aceita com graça, com amor, um favor imerecido que nos alcançou por meio da fé, que é um dom de Deus e é gerado no nosso coração. Eu vou só fazer uma breve introdução a respeito da Reforma Protestante, porque no ano passado nós expomos de fato cada um dos solas. Então, se você quiser, eu quero convidar vocês a voltarem. Vai lá no ano passado no nosso Spotify, no YouTube, e vocês vão poder, de fato, ter uma amplitude maior de cada um desses solas. Porque aqui, nesse ano, a nossa intenção é trazer isso para a realidade da igreja,
para o chão de fábrica, para o chão da igreja. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer com o solo Escritura? O que nós podemos fazer com o solo a fé, com o solo os Cristos, com o solo a graça e com o solo Deu glória? Como nós podemos viver? Essa é a ideia. Então, na verdade, Lutero, ele repudiou essa ideia papal. A ponto dele escrever em seus escritos, ele manda uma carta e ele escreve isso. Eu vou citar na íntegra. Ele diz assim: o Evangelho repudia a ideia ímpia que permeia o reino do Papa. O ensino de que um cristão permanece incerto sob a graça de Deus em relação a ele. Se essa opinião é verdadeira, então Cristo é completamente inútil. Portanto, o papado é uma verdadeira câmara de tortura da consciência e o próprio reino do diabo. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se isso fica sendo ensinado de que você permanece incerto sobre a graça de Deus que te alcançou para a salvação, você vai viver uma vida de tortura, uma vida de consciência torturante, onde você sempre vai precisar fazer alguma coisa para tentar buscar a aceitação de Deus. E isso não é o reino de Deus, isso é o reino de Satanás, que precisa sempre fazer algo para conquistar a aceitação. Pelo contrário, Deus, ele nos amou independentemente de quem nós somos. Essa graça imerecida nos alcançou e ela gerou fé em nosso coração. E por meio da fé, nós alcançamos a salvação. Amém? As Escrituras dizem isso em Efésios 2:8. Efésios 2:8-10, um texto muito citado, inclusive aqui na nossa igreja, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a boa obra é de fato um resultado da nossa salvação, e não o que nós fazemos para buscá-la. É o contrário. Então a justificação ela de fato ocorre quando Deus exerce graça a nós pecadores. E quando Ele exerce essa graça, Ele nos perdoa, nos aceita e nos declara justo. Romanos 3, do 20 ao 26, ele trata dessa justificação. Romanos 3, 20 a 26, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Então a ideia de justificação, assim, bem rápido, é o seguinte: pense que você está em um tribunal e Deus é o juiz. Deus sendo o juiz, nós somos os acusados. E Deus, como juiz, está nos acusando. Nós somos culpados. Está aqui dizendo, todos pecaram e eles carecem da glória de Deus. Nós somos acusados. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação eterna. E o que acontece é que Cristo, sendo Ele justo, sendo Ele perfeito, sendo Ele sem pecado, Ele se coloca em nosso lugar e fala: eu vou assumir a condenação deles. Eu vou assumir o que eles precisariam sofrer. E Ele se entrega em nosso lugar. Isso é um favor imerecido, isso é a justificação. Deus olha para a obra de Cristo e pela obra de Cristo Ele declara: vocês são justos, vocês só precisam crer que Ele fez isso por vocês. Isso é por meio da fé. Essa fé é gerada em nosso coração. Olhe para a obra de Cristo e diga: eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e me reconectou com o Pai. Creia nisso e você será salvo. Isso é graça, nada mais você precisa fazer. Amém? Meu Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa é a porta de entrada, de fato. Nós entramos, somos salvos. E agora? Como viver uma vida de fé para a glória de Deus? A nossa série é essa, vivendo para a glória de Deus. Como viver uma vida de fé para a glória de Deus? Como manter a nossa fé quando ela é constantemente desafiada?
Pode um justo ter crises de fé? Quais são as causas da nossa fé? Quais são as causas das nossas crises de fé, irmãos? Como a gente lida com ela? Asaf, no Salmo 73, ele nos ensina. Eu queria trabalhar com vocês o Salmo 73 hoje. Ele nos mostra que a fé, ela é uma fé madura, ela não está imune às crises. Uma fé madura, ela não está imune a passar por dificuldades, mas ela é honesta em lidar com as suas crises. Então nós passaremos por crises, é certo. Como nós lidamos com ela que faz toda a diferença. E Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele nos fala e nos mostra de fato como ele lidou com isso e um caminho nas Escrituras para que nós também saibamos como lidar. Eu queria aproveitar, o pastor Pedro fez isso algumas vezes, eu acho muito interessante, eu queria convidar os irmãos para que vocês ficassem de pé, para que nós possamos ler o Salmo 73, Salmo de Asaf. Salmo 73, a partir do versículo 1, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura. Do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a lagos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse salmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a como nós podemos viver em momentos de crise de fé. Que o Senhor fale por meio desse salmo aos nossos corações. Prepara a nossa mente. Senhor, cesse todas as distrações nesse lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor cesse também as minhas distrações. Que o Senhor cale toda a voz do homem e somente o teu Espírito fale para que a sua igreja seja amadurecida. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmão.
Como vocês viram aí, hoje vai ser difícil, né? O chorão tá on. Ai, ai. Irmãos, Asaf era um levita. Ele era um levita. 1 Crônicas 6,36 diz que ele era um levita. 1 Crônicas 16,5 diz que não somente um levita ele era, mas ele era também o chefe de toda a adoração no tabernáculo constituído por Davi. E ele era também aquele que ensinava, ele formava novos adoradores na comunidade de Israel. Em Esdras e Neemias nós vemos de fato a declaração de que eles olham para os feitos de Asaf e adoram como ele adorava. Então, de fato, Asaf era um líder na comunidade de Israel. E olhar para essa oração, para esse salmo de lamento diante do Senhor, nós vemos que até líderes espirituais eles podem sofrer com crise de fé. Nós cristãos, nós não estamos imunes a essas crises. Nós podemos passar, se você não passou, provavelmente você vai passar, irmão. Nosso Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque de fato Ele venceu o mundo. Então, as crises elas vão chegar e nós vemos Asaf lidando com isso, se lamentando diante do Senhor através desse salmo. E ele, como um bom líder, ele conhecia a teologia, ele conhecia Deus. E ele inicia esse salmo dizendo, de fato, para o Senhor: com efeito, Deus é bom para Israel. Deus é bom para os limpos de coração. Isso é uma verdade, é uma declaração teologicamente sólida, gente. Deus é bom. Deus é bom. É uma certeza que ele tem no seu coração. Mas já no versículo seguinte, ele já se questiona. Ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase, atente-se ao quase. Ele quase caiu. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que os meus pés, os meus passos se desviassem. E aí ele se questiona: Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Mas Deus é bom para comigo? Meus pés quase resvalaram. Eu tenho certeza de que Deus é bom, mas será que Ele é bom para mim? Para mim, pessoalmente. Deus é bom para com o povo de Israel. Deus é bom, mas Deus é bom para mim. E ele tem essa tensão, que ele experimenta uma verdade teológica, mas ao mesmo tempo as suas emoções elas estão completamente abaladas, desestruturadas, e essa tensão acontece entre a sua emoção e o que ele crê com razão. E ele está nessa luta de entender: Deus é bom, mas Deus é bom para mim. Ele não esconde a sua fragilidade, ele coloca ela diante do Senhor, ele não tenta ser forte, ele não tenta mostrar para Deus que ele está conseguindo resistir, pelo contrário, ele expõe essa fragilidade diante do Senhor. Ele nos mostra que reconhecer o tempo de crise, reconhecer as realidades da nossa crise de fé, não significa uma espiritualidade fraca, pelo contrário, significa maturidade para buscar a Deus em meio às crises. É isso que Asaf está fazendo. Ele está nessa canção do Salmo 73, nessa oração, colocando diante do Senhor tudo aquilo que tem angustiado o seu coração. Porque a fé ela não é ausência de dúvidas, mas ela é perseverança em meio às dúvidas. Aqueles que perseveram em meio às dúvidas e expõem as suas fragilidades diante do Senhor, eles continuam caminhando e eles não deixam que os seus pés vacilem e fraquejem. E ele continua fazendo uma análise. Ele vem analisando, e o motivo, por que a fé vacila? Logo no versículo 3 ao versículo 5, a inveja dos arrogantes, a inveja dos perversos, a inveja dos maus de coração. Eles não têm preocupações, seu corpo é sadio, eles são saudáveis, nada acontece com eles, a sua boca maledicente continua falando e fazendo mal, e eles continuam vivendo do jeito que querem, tendo a sua prosperidade. E ele contrasta isso em relação ao sofrimento dos justos, ao sofrimento dele. E ele entra num desafio:
Como eu vou compreender a justiça de Deus? Como eu posso compreender a justiça de Deus olhando para isso? Dizendo, eles são maus, nós somos bons? Eles vivem bem e nós estamos sofrendo. Ele continua até o versículo 14 falando disso. Ele fala da soberba dos ímpios, ele fala da sua violência, ele faz uma análise detalhada, olhando e voltando seus olhos para eles. A vida deles sem consequências aparentes. É blasfêmia, orgulho, altivez, maldade, todos eles em meio a tudo isso, prosperando com saúde. E assim, Asaf mede a bondade de Deus. Ele mede a justiça de Deus olhando para o que é temporal. Ele mede a justiça de Deus olhando para o que é transitório. Ele olha para o que é passageiro e mede com a sua régua. E diz, não é justo. Esse é o sutil orgulho da autojustiça. Eles não merecem, eu mereço. Eles não merecem prosperar, eles não merecem ser saudáveis, eles não merecem desfrutar do melhor dessa terra. Eu mereço. Eu mereço. Isso pode acontecer conosco o tempo todo. O seu vizinho, ímpio, o seu colega de trabalho, ímpio, o seu amigo, colega, ímpio, todos eles têm um casamento feliz. E você constantemente, irmão, lutando no seu casamento, constantemente passando por dificuldades na sua relação. E eles, quando você olha com redes sociais, então agora tudo lindo, tudo próspero, e você compara olhando o que é temporal, olhando o que é filtrado, e se questiona, Deus é bom para comigo? É justo? Eles não mereciam isso? Eu tenho buscado ao Senhor, eu mereço, eles não. Porque o ímpio do meu trabalho que age erradamente é promovido e eu não? Por que as minhas orações não são respondidas? Por que tanta luta? Por que dificuldades de saúde enquanto eles estão bem? Por quê? Por quê? Por quê? E aí você coloca Deus na parede, nós nos vemos assim, diante de Deus, colocando Deus na parede. Deus, não é justo. O que você está fazendo não é justo, Deus. O cansaço vem, o desânimo vem, a raiva vem. Não vale a pena. Deus não é justo. Deus está errado. Se eu fosse Deus, eu faria melhor. E assim, essa perseverança em meio à crise, ela é abalada. Porque nós tendemos a olhar para o que é transitório, para o que é passageiro. Mas será? Será que Deus não é justo? Será que Deus está errado? É isso mesmo? No versículo 15, ele faz uma declaração, que ele diz assim, se eu pensasse em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de seus filhos. Se eu pensasse em declarar isso com a minha boca, eu já teria traído a geração dos filhos de Deus. Ele, na condição de líder, ele tem um coração pastoral. Em meio à sua crise, o coração dele é pastoral. Em meio à sua crise, ele não murmura para com os outros. Ele resolve os seus problemas diante do Senhor. Ele resolve as suas dúvidas diante do Senhor. Ele resolve as suas angústias diante do Senhor. Ele exerce a disciplina do silêncio. Ele não murmura para proteger a comunidade de fé. Ele busca a oração de lamento diante do Senhor, como forma de buscar a Deus e receber graça por meio dessa oração, por meio desse lamento. Asaf se coloca diante do Senhor, se lamenta, sofre, questiona e recebe graça para poder permanecer forte e fortalecido na sua fé. Porque a murmuração pública, aquilo que sai dos nossos lábios com quem nós falamos, essa murmuração ela pode contaminar a fé dos outros irmãos. Eu quero que você imagine um pai de família, crente, fiel, caminhando com o Senhor, passando por momentos de crise financeira, e ele murmura
todo santo dia na sua casa e os seus filhos escutam, os seus filhos ouvem, os seus filhos veem essa reclamação. Ele falando, não é justo que o ímpio esteja prosperando e eu passando dificuldade, eu perdendo emprego, eu buscando emprego e nada dá certo. E o filho dele olhando isso dentro de casa. Não precisa ser um líder religioso, dentro da sua casa. Que Deus o seu filho vai conhecer? É isso que você fala? Você é o exemplo dentro da sua casa. Nós somos o exemplo dentro da nossa casa. Que Deus ele vai conhecer por meio da nossa expressão e da nossa boca? As nossas dúvidas quanto à nossa fé, as nossas dúvidas quanto às nossas dores, as nossas angústias, os nossos questionamentos, eles devem ser colocados diante de Deus. Colocar nossas ansiedades diante do Senhor, para que Ele, por meio da oração, possa derramar graça em nosso coração, para que nós possamos de fato permanecer fortes e fortalecidos na fé. E aí no versículo 16, ele diz, só para refletir e compreender isso, eu achei muito pesada essa tarefa. Porque a tentativa racional de entender os desígnios do Senhor é fadigante, é insuficiente. Nós não temos a perspectiva completa. Nós jamais teremos a perspectiva do Senhor com relação às coisas que acontecem. E nós não podemos compreender as nossas crises de maneira 100% racional. Nós não podemos compreender o porquê nós temos passado por dificuldades de maneira racional. É fadigante, é pesado. Mas tem um convite. Deposite aos pés do Senhor as vossas ansiedades. Coloque diante do Senhor todas as suas dúvidas. Descanse nele. A perspectiva eterna vai aparecer, como nós veremos. A perspectiva do que é eterno, ela vai aparecer por meio da compreensão da vontade de Deus. Mas, irmão, Deus pode não falar. E aí? Você pode não saber o porquê você está passando por essa crise. Talvez a sua crise nunca vai ser resolvida. E aí? A gente vai continuar olhando porque é temporal? A gente vai continuar comparando com os ímpios? Nós vamos continuar vivendo uma vida de desgosto diante do Senhor? No versículo 17 é o clímax, o ápice dessa mensagem, é o ápice desse salmo. Asaf diz assim, eu tentei compreender e foi muito pesado, eu não conseguia racionalmente, até que eu entrei no santuário de Deus. E eu atinei com o fim deles. Asaf estava olhando para o que é terreno, para o que é presente, para o que é transitório. Está olhando no seu lugar de dor. E ele não consegue entender, até que ele entra no santuário do Senhor. E ele compreende a realidade eterna das coisas. Ele vai ao tabernáculo, não é no templo. Ele vai ao tabernáculo e é lá, na adoração em comunidade, que a perspectiva ela é revelada. É olhar para o que é eterno. Agora eu já não vejo mais o que é material. O problema ainda está lá. A crise ainda está lá. Mas eu olho para o que é eterno. E a justiça já não é mais minha. Eu atinei com o fim dos ímpios. A justiça é do Senhor. Ele olha e ele vê. Esse caminho ele ensina para a gente que de fato nós temos crises pessoais. Nós passamos pelo entendimento de responsabilidade dentro da nossa casa em meio a essa crise, uma responsabilidade pastoral. E aí nós tentamos refletir racionalmente e muitas vezes nós não vamos entender até que nós conseguimos ver por ótica eterna.
E não quer dizer que a nossa dor ela foi anulada. Não quer dizer que a nossa crise ela foi resolvida. Não. Fomos nós que olhamos para o lugar certo. Nós olhamos para o lugar certo. E agora, aquele problema já não parece tão grande diante do nosso Deus. Aquela crise já não é mais dolorida diante do nosso Deus. É Deus agindo em meio à nossa dor. É Deus agindo em meio aos nossos problemas. É Deus agindo em meio às crises. É na adoração, na oração, é na palavra que nós podemos ver a realidade eterna, a perspectiva eterna das coisas. Essa perspectiva que nos traz alento a essa dor que é transitória e circunstancial. É a igreja como comunidade de fé e meio de graça para nós. Irmãos, quantas vezes você chegou aqui em meio à dor? Quantas vezes você veio brigando com seu cônjuge no carro? E quando você chegou aqui, na primeira canção, o amor de Deus te alcançou. A palavra parecia que era para você. É Deus agindo em meio à comunidade, expressando graça, um abraço de um irmão. Em meio à sua crise, Deus se manifesta nas nossas relações. Deus se manifesta em meio à unidade do seu povo. E Ele fortalece a nossa fé. A presença divina ela é manifesta. E a nossa fé é restaurada. Estava cambaleando. Não queria mais. Eu já não aguentava mais. Até que entrei no santuário do Senhor. A dor parecia grande e insustentável, até que o amor de Deus, que é infinito, me alcançou. Irmão, não deixe de cultuar em meio às crises. Quantas vezes nós vemos irmãos se perderem porque em meio às crises elas desistem. Até que, de repente, o amor de Deus te alcança. Para Asaf, a entrada no santuário, ela marca um divisor de águas, nessa experiência dele com Deus. Essa renovação da fé dele não é um passe de mágica. Agora minha fé está fortalecida. E amanhã já não vai ter mais problema e eu não vou sofrer. Não. Ela é desenvolvida, dia após dia. Não adianta vir aqui, receber o amor de Deus e nós não perseverarmos no desenvolvimento da nossa fé, da nossa santidade, buscar o Senhor diariamente. Não é receber uma dose em um domingo e achar que estamos curados. Nós somos chamados a vivermos uma vida por meio da fé, onde somos santificados. Essa é uma ação sinergista, onde nós correspondemos ao Senhor e sendo santificados e correspondendo a Deus que efetua em nós o querer e realizar. Filipenses 2 nos mostra que nós devemos caminhar constantemente em desenvolvimento. E isso acontece em estágios, não é da noite para o dia. A nossa crise não vai ser resolvida, como eu disse, ela pode não ser resolvida. Mas a nossa fé, ela precisa ser constantemente restaurada. Por meio da oração, no seu dia a dia, por meio das práticas devocionais, por meio da interação e da participação com a comunidade local, nós somos desenvolvidos de fé em fé. E assim, nós podemos, de fato, contemplar essa perspectiva eterna e não tirar os nossos olhos dela. Agora que eu vi, eu continuo caminhando, olhando para o que é eterno. A dor está aqui, mas eu olho para o que é eterno, na certeza de que o Senhor é aquele que justifica os seus, na certeza de que o Senhor é que tem a justiça perfeita, não a minha autojustiça. A justiça de Deus, a justiça eterna.
Isso acontece por meio da renovação, que é onde Asaf ele continua falando a respeito disso. Do 18 ao 28, ele continua dizendo, e aí ele vê, fica com sua Bíblia aberta, vai olhando os versículos, vai acompanhando comigo, ele vê que a aparente prosperidade dos ímpios, ela é temporária. Assim como a dor, assim como a crise, assim como o que ele tem passado é temporário, essa prosperidade a qual ele está olhando e está comparando, ela também é temporária. A realidade eterna da justiça de Deus, ela não é temporária, ela não é transitória, ela é eterna. E o que é melhor? Viver uma vida como os ímpios, desfrutar de tudo, do bom e do melhor, ou desfrutar da plenitude de Deus pela eternidade? Essa prosperidade ela é temporária. A dor que nós vivemos, ela é temporária. A segurança deles é ilusória. Quando nós olhamos para o versículo 2, Asaf diz, quase me resvalaram os pés. Eu quase escorreguei. Quando nós olhamos para o versículo 18, Asaf diz, os ímpios certamente escorregarão na sua justiça. É um paralelo claro. Eu quase escorreguei. Em meio à minha crise, duvidando da bondade de Deus para comigo, eu quase caí. E agora, depois que ele contempla a bondade do Senhor, depois que ele contempla a realidade eterna das coisas, ele diz e fala, a segurança deles é ilusória, a segurança deles é temporária. Eu não escorreguei, eles certamente escorregarão na justiça de Deus. Porque ela vem como se você estivesse dormindo acordado, é o que ele fala. A prosperidade deles, eles estão tão afundados em seus prazeres carnais, vivendo a sua vida para a sua glória, desfrutando da sua maldade. Mas a justiça de Deus, ela vem da noite para o dia, como um sonho em que você acorda. E aí ele confessa a sua limitação humana. Ele diz, eu era como um animal irracional diante do Senhor. Eu era como um embrutecido diante de Deus. A minha perspectiva é completamente limitada. Diante de Deus, eu sou como um animal irracional tentando entender e não conseguindo. Mas o Senhor, quando eu entrei no santuário, Ele me mostrou a realidade. Não pela minha razão, não pela minha perspectiva limitada, não na minha raiva, não na minha angústia, mas por graça, Ele nos mostra essa certeza eterna, a qual nós somos fundamentados e firmados, de que toda dor é transitória, de que toda crise é passageira, de que a justiça de Deus ela virá para os ímpios, mas a salvação virá para aqueles que são seus filhos. Salvação eterna, desfrutar dele para todo sempre. Ele tem a sua confiança renovada. Antes ele já não confiava mais, agora ele renova a sua confiança. A sua confiança estava cambaleando. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós temos vivido tempos onde nossa confiança em Deus está abalada? Quantas vezes nós temos sofrido achando que Deus não tem olhado para nós? Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores. Mas aí, ele tem a sua confiança renovada.
E ele declara: Deus sempre esteve comigo. Eu não conseguia ver, mas Ele sempre esteve comigo. Eu não conseguia enxergar, mas Ele sempre esteve comigo. Em meio à crise, em meio à dor, Ele me guia pelo teu conselho. Ele pega na minha mão e Ele caminha comigo em meio à crise, renovando a minha fé para que eu possa perseverar. Deus esteve sempre comigo. Irmão, Deus está com você em meio à crise. Deus está com você em meio à dor. Está doendo, mas Ele está aí. Ele pega pela tua mão e anda segundo o conselho dEle. Ele te guia. E agora, Ele diz, e Ele me recebe na glória. Ele me guia e me recebe na glória. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Ele não me matou. O bom pastor estava comigo. Ele me guiou. Ele pegou na minha mão. Ele foi comigo e me recebeu na glória. Assim ele redefine o que é prosperidade, irmão. Ele declara: bom é estar junto a Deus. Isso é bom. Não é desfrutar do mundo. Não é desfrutar dos prazeres desse mundo. Não é viver uma vida impiedosa, tendo tudo do bom e do melhor, do que é material. Bom é estar junto a Deus. Bom é caminhar com Ele. Bom é ter sua mão segura por Ele. Bom é ser recebido por Ele na glória eterna. Isso é bom. Essa é a certeza que nós precisamos ter em nosso coração. Deus é bom e bom é estar junto a Deus. Ele inicia com uma verdade teológica e Ele termina com uma verdade teológica. Depois de todo o caminho que Ele passou, a única resposta é: bom é estar junto a Deus. Ele inicia falando uma verdade por meio da razão. Ele experimenta tudo isso e agora ele afirma: bom é estar junto a Deus. Deus é bom. Eu passei por tudo isso e agora eu posso dizer: bom é estar junto a Deus. Doeu, está doendo. Bom é estar junto a Deus. A minha fé continua fortalecida. A minha fé continua fundamentada em Cristo Jesus. Mas bom é estar junto a Deus. Em meio às crises, em meio às dificuldades, a certeza que nós temos é de que Ele está conosco. E essa verdade precisa ser firmada em nosso coração, ela precisa ser tatuada em nosso coração, irmãos. Bom é estar com o Senhor e desfrutar dEle. Desfrutar dEle agora e desfrutar dEle eternamente. João 17:3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, é o Seu Filho, a quem enviaste. A vida eterna nós podemos desfrutar agora, o conhecimento de Deus, o se relacionar com Deus por meio do Seu Filho. E assim Ele redefiniu a prosperidade. Bom é estar junto a Deus. E agora a sua missão é restaurada, porque nenhuma fé é restaurada sem comprometimento com a missão. A fé, ela nos transforma para que nós possamos ter envolvimento missiológico. É isso que ele declara no último versículo: para proclamar todos os seus feitos. Eu passei por tudo isso. Quase cambaleei. Tive a minha perspectiva olhando para as coisas transitórias, as coisas desse mundo. Achei que não era justo. Não valia a pena guardar o meu coração. Até que eu entrei na presença de Deus e eu contemplei o que é eterno. E eu vi a maldade deles com o juízo de Deus. E eu vi que Deus esteve sempre ao meu lado,
segurando pela minha mão. E Ele vai me levar para um lugar eterno. E a minha fé agora está fortalecida. Mas eu preciso declarar isso. Eu preciso declarar os feitos do Senhor. Eu preciso pregar para toda criatura os feitos de Deus. A missão dele é restaurada. A crise ainda está lá. Não está dizendo que a crise foi resolvida. Está dizendo que agora a perspectiva dele mudou. E ele se compromete com o reino de Deus. Porque talvez a dor que ele esteja vivendo seja motivo de cura para outros. Essa perspectiva, ela é alinhada. E ele leva uma resposta de Asaf. Deus, Ele é a minha satisfação. Uns se satisfazem com a prosperidade desse mundo. Mas em meio ao problema conjugal, em meio à dificuldade de saúde, em meio à dificuldade na criação dos filhos, em meio à dificuldade financeira, em meio a problemas no trabalho, Deus é a minha satisfação. Ele é a minha satisfação. Uma fé sólida, irmãos, não é aquela que nunca é testada. Sua fé vai ser testada. A minha fé vai ser testada. A nossa fé vai ser testada. Mas uma fé sólida é aquela que encontra em Deus a âncora segura em meio à crise de fé. Uma fé sólida é aquela que em meio à crise, em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos, ele encontra em Deus a âncora segura, o firme fundamento. O vento vai vir, a chuva vai vir, a tempestade vai vir, mas Deus é a âncora que sustenta a nossa vida, e é nele a nossa satisfação suprema e a esperança eterna que nós temos. Ele é a nossa esperança. Essa perspectiva foi completamente alinhada na vida de Asaf e ela precisa ser alinhada para nós. Nós não podemos e não devemos deixar de duvidar, de ter dúvidas diante do Senhor. Coloque as suas dúvidas diante do Senhor. Ele pode responder, pode também não responder, mas certamente Deus agirá de graça para nos mostrar que com resposta ou sem resposta, a nossa perspectiva está errada. Nós precisamos olhar através de uma ótica eterna. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Vocês bem conhecem esse texto. Segunda Coríntios 4, 17, 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aqui tem um contraste claro que Paulo está fazendo. Leve e passageiro, eterno e pesado. As leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam com o peso de glória eterno que em nós será revelado. Quando a fé faltar, irmãos, o fundamento é a palavra de Deus que nos garante que é leve, mas a glória que nós desfrutaremos na eternidade com Ele, essa sim é pesada, é glória eterna.
Isso é fundamentado em Hebreus 11, versículos 1 e 2. Hebreus 11, versículos 1 e 2. Vocês também conhecem. Hebreus 11, 1 e 2 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vou falar de novo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela é a certeza de que o que nós temos como esperança vai acontecer. É a certeza de que o que é leve é transitório, de que é doloroso é transitório, é leve, é passageiro, mas é a certeza de que a esperança do que é pesado e eterno será cumprida em Deus. Ela também é certeza porque ela é convicção de fatos que nós não vimos. É a convicção de fatos que nós não vimos. O fato de que o nosso Senhor se fez carne, sendo puro, sendo santo, sendo poderoso. Ele assumiu a forma de homem, se colocou na condição de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós não vemos isso, mas nós somos convictos. 1 Coríntios 15 diz que se o nosso Senhor não ressuscitou em carne e osso, é vã a nossa fé, não vale de nada. Mas nós temos certeza de que o nosso Senhor ressuscitou, que nesse momento há um judeu assentado à direita de Deus Pai, com as mãos furadas e o corpo glorificado, e um dia ele voltará em poder e glória. E toda dor, toda lágrima, todo sofrimento não se comparará com o peso de glória eterna que em nós será revelado. Essa convicção, essa certeza que nós temos, a nossa fé está firmada nisso. A dor, ela está aí, mas o nosso Senhor virá em poder e glória, e não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. Todas as coisas serão restauradas. Nós desfrutaremos da plenitude do relacionamento com Deus eternamente. Cristo Jesus irá voltar. Toda língua há de confessar, todo joelho vai se dobrar, irmão. Todo joelho vai se dobrar, os ímpios se dobrarão. Hoje eles podem desfrutar do melhor, e você pode olhar para isso e não achar justo, mas o Senhor fará justiça naquele grande dia. Grande para alguns e terrível para outros. Essa é a certeza da nossa fé. O nosso Senhor virá, e nós teremos o nosso corpo glorificado como o dele, desfrutando eternamente da sua presença. Quando a fé vacilar, irmãos, busque a comunidade, busque os irmãos, ore, não deixe de cultuar. Fundamente-se na palavra. É racional, mas também nós entendemos que Deus, Ele se revela em meio à unidade do povo, na palavra e na comunhão. Busque a perspectiva eterna. Tente tirar os olhos daqui e fite os olhos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, olhe para Cristo.
nós perseveraremos em meio às dores e às lutas, irmãos. Se aproximar de Deus é o nosso bem. Se aproximar de Deus é o nosso bem.